paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao meu canal para a sequência da série de estudos sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus. Depois de um breve resumo acerca da importância de uma declaração de fé, nós daremos seguimento nesse vídeo falando acerca da importância das Sagradas Escrituras. Nossa declaração de fé é esta: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus, única revelação escrita de Deus dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus chamou as Sagradas Escrituras de a Palavra de Deus. Cremos também que os livros da Bíblia foram escritos sobre a inspiração divina. O apóstolo Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3 e versículo de número 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Isso significa que toda a Escritura foi respirada ou soprada por Deus, o que a distingue de qualquer outra literatura, manifestando, assim, o seu caráter sui generis. As Escrituras Sagradas são de origem divina. Seus escritores humanos falaram sobre a inspiração verbal e plenária do Espírito Santo. Veja o que Pedro escreve na sua segunda carta, capítulo 1 e o versículo de número 20. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deus soprou nos escritores sagrados, os quais viveram em épocas e locais diferentes, os quais viveram numa região e numa época da história, e cuja cultura influenciou na composição dos textos. Esses homens não foram usados automaticamente, eles foram instrumentos de Deus, cada um com a sua própria personalidade e talento, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado. Todos têm o mesmo grau de inspiração e autoridade. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, a inerrante, completa e infalível Palavra de Deus. Salmo de número 19, versículo 7 nos diz assim: a lei do Senhor é perfeita, é a Palavra de Deus que não pode ser anulada. João capítulo 10, versículo 35 nos diz: e a Escritura não pode falhar. Sobre a estrutura bíblica, nós da Assembleia de Deus adotamos o cânon protestante, composto por 66 livros inspirados por Deus, estando divididas em duas partes principais, Antigo e Novo Testamento, ambos escritos num período de 1600 anos aproximadamente, por cerca de 40 homens de estratigrafias diferentes, os quais escreveram em lugares e épocas diferentes, como por exemplo Moisés, que em Êxodo capítulo de número 34, versículo de número 27, nos diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme o teor dessas palavras, tenho feito o concerto contigo e com Israel. Cerca de 800 anos depois, Jeremias escreve, no capítulo de número 36, versículos 1 e 2, dizendo assim: veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho te falado acerca de Israel, também sobre Judá e todas as nações, desde os dias em que falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Já no final do primeiro século da era cristã, o apóstolo João escreve em Apocalipse, capítulo de número 21, e o versículo de número 5, as seguintes palavras: e disse-me, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Veja que apesar da pluralidade dos seus escritores e a diversidade dos lugares e épocas em que escreveram, não comprometeram a sua singular homogeneidade, pois se trata do pensamento de um único autor, o próprio Deus. A respeito da sua classificação, a Bíblia se divide em 39 livros do Antigo Testamento, produzidos antes de Cristo, e está dividido pela seguinte ordem: lei,
composto pelo Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, que são Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômios. Depois vem os livros históricos, compostos por Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois temos os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Por fim, temos a divisão dos livros proféticos, esses subdivididos em 2 grupos. Os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E também os chamados profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Já o Novo Testamento é composto por 27 livros, que foram produzidos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Está dividido em 4 partes. A primeira, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, dos quais os 3 primeiros são chamados de Evangelhos sinópticos. Depois, o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Na sequência, temos as epístolas, compostos por Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 e 2 carta a Timóteo, Tito, Filemão. Essas são conhecidas como epístolas paulinas. E dentro dessa subdivisão das epístolas temos ainda as chamadas epístolas gerais, que são Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª carta de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª carta de João, Judas e por fim temos o livro das revelações, chamado também de Apocalipse. Esses 66 livros que compõem o cânon protestante são chamados também de livros autorizados ou livros canônicos. Mas qual é o propósito das Sagradas Escrituras? São 2 os propósitos pelos quais as Sagradas Escrituras foram escritas. O primeiro, revelar o próprio Deus e expressar a sua vontade à humanidade. Pelo primeiro, dentre outras formas de revelação, Deus graciosamente revelou a si mesmo pela palavra. Veja o que nos diz Hebreus capítulo 1 e o versículo 1. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de diversas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. O segundo propósito é revelar de forma expressa e clara a vontade redentora de Deus a todos e a cada um dos seres humanos sem acepção de pessoas, por meio da fé em Jesus Cristo. Romanos capítulo 1 e o versículo 17 nos fala a respeito disso. Veja o que diz o texto. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Assim sendo, o Senhor Jesus Cristo é o centro das Escrituras. Foi Ele mesmo quem disse, em Lucas capítulo de número 24 e versículo 44, as seguintes palavras. São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convenha que se cumprisse tudo o que estava escrito acerca de mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Tudo o que precisamos saber sobre Deus e a nossa redenção está suficientemente revelado na sua palavra. Ela é o manual de Deus para toda a humanidade. E as suas instruções visam também a felicidade humana e o bem-estar espiritual e social de todo ser humano.